porque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil considerou inconstitucional o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos e institui como obrigatório o exame criminológico para a progressão do regime prisional. Aprovado por unanimidade, o parecer será enviado ao presidente Lula, que pode vetar a proposta. Mesmo em caso de aprovação, a OAB informou que pretende ajuizar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF para evitar ou reparar suposta lesão resultante de ato do poder público. José Maria Trindade, como avalia esse posicionamento da OAB e quais podem ser as consequências na prática? Um documento como esse pode estimular o presidente da República a vetar parcialmente, por exemplo? É uma pedra na parede, né? Eu antecipei aqui que esse assunto seria judicializado, vai ser judicializado, mas não se assustem. É assim mesmo. Há uma mecânica de que toda lei, ela só é boa, palpável, né, aplicável, doce, como se fala, né, depois de passar por todos os trâmites, inclusive o judiciário. É uma lei aprovada na Câmara, Senado, sancionada, ela tem que passar pelo judiciário para ver se ela é aplicada e como ela será aplicada, porque cabe ao judiciário, né, hermenêutica, que é a arte de interpretar as leis, uma origem de Hermes. O Hermes era o deus que dizia o que você deveria pensar, para você ter uma ideia. Ele comunicava, fazia a comunicação entre deuses e mortais, nós mortais. Então, a hermenêutica é isso, a interpretação. Então, haverá e também um ADI, né, com ação direta de inconstitucionalidade para tornar a lei inconstitucional. Mas eu vou falar aqui sobre o que está acontecendo no Palácio. O presidente Lula ficou preocupado, dizendo, vocês empurraram a batata quente para mim, né? Até a base governista acabou votando a favor da lei e sobrou para a mesa do presidente Lula a vetar ou sancionar. E aí dividem ali, as opiniões são divididas no governo. Aliados acham que ele deve sancionar e dizem que o governo deve adotar uma prática de não ficar comprando brigas, principalmente as brigas perdidas, e esta é uma briga perdida. E outro grupo diz não, deve vetar, porque vetando o governo vai definir a sua posição, né, que é na defesa da sociedade assim e sim dessa forma. E esse parecer da OAB não é nada mais, nada menos do que o parecer do OAB. Agora, presta atenção, qual é a função do advogado? É ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro defendendo os presos. Se ele perde um ponto a mais para ganhar dinheiro, uma boquinha para apresentar um habeas corpus, uma saída, é um mercado que vai embora. Então é natural, é um órgão classista, é um sindicato que tem esse nome chique de OAB, Ordem dos Advogados, é um sindicato dos advogados. Existe o sindicato dos advogados, mas OAB é que representa o advogado. E o Estatuto da Ordem, ele é todo constitucionalizado e aprovado em lei, porque os advogados têm uma força muito grande. Então não significa absolutamente nada, é apenas um conselho, e Lula está recebendo conselho de todos os lados, e é por isso que ele está irritado, dizendo, empurraram a batata quente para mim. Mas, afinal, para que serve, né, essa função de presidente da República? Cascar batata quente. Exatamente. Esse é o ônus de você se candidatar e ganhar uma eleição, né, Alangani? Exatamente. E o Zé colocou muito bem. Claro que tem um interesse aí dos advogados, né, em permanecer com a saidinha, porque isso é honorários para eles. Mas eu acrescento aí também, viu, Zé, um componente ideológico, né? Dentro aí da própria corporação, da OAB, prevalece aquela linha da ressocialização do bandido. E a saidinha, ela sintetiza muito isso, essa ideia de que o sistema prisional não é para afastar o criminoso da rua, para não cometer mais crimes ou para dar o exemplo para que demais pessoas também não cometam crime. O exemplo pela punição. Se você cometer um crime, você será preso, terá todo o rigor da lei. Mas a saidinha é essa ideia, né, de inserir novamente o criminoso na sociedade, e está muito ligado também à progressão de pena, que é um outro sintoma da impunidade
da nossa justiça. Então, além desse corporativismo dos próprios advogados, principalmente os criminalistas, também tem essa visão ideológica de que o criminoso, no final das contas, é uma vítima da sociedade. E aí a certeza da impunidade é o que gera cada vez mais crimes nesse país. Você, Cristiano Beraldo, enquanto o Zé tratava dessa questão e fazia a sua reflexão, você ficou com uma cara séria, não gostou do posicionamento da OAB? Quais são os motivos, Beraldo? Eu concordo com o Zé, né? Hoje a função do advogado é ganhar dinheiro. E olha que eu venho de uma família de advogados, de algumas gerações de advogados que viveram outro tempo do direito, né? Não era esse afã dessas notas aí milionárias para lá e para cá como se fosse nada. O que acontece? A OAB se manifestar dessa forma só pode ser para alimentar aí o trabalho dos advogados, porque não tem razão para que uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, diante do cenário que estamos vivendo, diante dessa epidemia de violência que assola as famílias brasileiras, tendo uma lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional, a OAB simplesmente se manifeste contra algo que é um benefício que não produz nenhum resultado positivo para a sociedade. E ninguém consegue demonstrar de maneira fática que este instrumento da saidinha produziu algum benefício para a sociedade ou mesmo para o preso. Diante dessas vidas perdidas, só na última saidinha que teve a cozinheira, teve o policial de Minas Gerais, vale a pena para a OAB perdermos vidas, pessoas assassinadas por marginais que estavam na prisão e, de repente, usufruem de um benefício da saidinha para cometer crime? Vale a pena a vida perdida? É essa a visão da OAB? Que a vida dessas pessoas não vale nada, que o que vale é a ideologia, é uma ideia que não se sustenta em fatos de que este instrumento traz algum benefício para a sociedade. Então, realmente, não há que se considerar esse tipo de coisa. O presidente da República é extremamente pressionado pela realidade, pela verdade, por uma aprovação estrondosa no Congresso Nacional, vai ter que sancionar ou terá o seu veto derrubado. Pois é, só para trazer um último destaque, Zé Maria, você sempre se colocou muito favorável à realização do exame criminológico para a progressão do regime prisional. E esse mesmo relatório da OAB vai na contramão da realização desse exame. Parece um contrassenso até, né? Sim, a ideia aí, eu até não disse, mas eu ouvi de um político hoje, de que eu já comentei aqui e ele disse que eu acertei, é de que haverá uma ação no Supremo Tribunal Federal e isso com o tempo, né? Para que esse fim, não é o fim, a restrição muito grande da saidinha só aconteça para os que estão sendo condenados agora. Porque a legislação penal não admite aplicação retroativa. E quem foi condenado agora foi condenado numa condição que ele irá para o semiaberto e do semiaberto para a saidinha. Então, o raciocínio, e isso o Supremo vai ter que julgar, ou caso a caso, nas varas de execuções, né? É de que quem já está cumprindo, quem já está no sistema, ele foi condenado com essa expectativa de semiaberto. Eu acho o semiaberto muito mais horroroso do que a saidinha. Saidinha é uma consequência. Semiaberto é uma saidinha todos os dias. Eu não sei porque a saidinha chamou tanta atenção assim. Deveria proibir o semiaberto. É o semiaberto que faz a saidinha. E o semiaberto é uma saidinha todos os dias. E em alguns casos onde não tem o tal albergue, o semiaberto é em casa, então a saidinha é permanente, né? Para você ter uma ideia de que loucura que é. Então, assim, esse raciocínio aí do advogado é de entrar com a garantia de que as saidinhas estão garantidas para os atuais presos e que valeria para os futuros condenados, para você ter uma ideia. Agora, o laudo criminológico, ele é total, porque eu acredito na ciência e acho que os psiquiatras e psicólogos irão analisar
um preso antes dele sair para o semiaberto. E aí esse laudo criminológico vai dizer, não, esse rapaz aí, se ele sair, ele vai fugir ou vai praticar crimes. O profissional sabe, são especialistas, né? Alguns psiquiatras especializam na área forense, né? Isso devia ser exigido até para quem cumpre pena. Em alguns casos, o Champinha está preso até hoje por conta disso. Ele já cumpriu a pena, mas a justiça entendeu, é um caso raro, a justiça entendeu que embora o Champinha, que cometeu aquele crime horroroso, mas o ECA garante que só pode 3 anos porque ele era menor. Então, assim, o Champinha continua preso porque o laudo diz, se soltar, ele não tem sentimento nenhum, ele não tem a empatia, ele não vê o ser humano com os olhos que nós vemos, ele vê um ser humano sem absolutamente nenhum sentimento. Então, se soltar, ele vai matar. Então, tem que continuar preso. E eu acho esse laudo assim, fantástico e não foi muito debatido. E foi o principal ponto que o Derrite colocou na lei e que não estava nessa lei. Foi o capitão Derrite relator que incluiu isso no processo. Esse é um ponto muito polêmico e é preciso que a gente trate disso rapidamente. Você, Alan Gani, sobre essa possibilidade da mudança na legislação abarcar somente os novos condenados e não aqueles que estão no sistema carcerário. Seria um erro para você? Eu acho que sim, eu acho que tem que já valer para todo mundo, né? Ou para quem está condenado, mas descumprir a medida, por exemplo, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que valer para todo mundo imediatamente. Não vejo porquê, é só para os novos presos. Então, aqueles que já estavam presos serão beneficiados. Aí não cabe essa ideia do direito adquirido, né? Não faz sentido. Até porque a pessoa está presa e ela ainda não tem o benefício. Então, enquanto ela está presa, ela, né, a partir daquele momento, ela terá o benefício, não vai ter mais. E se já tinha o benefício, paciência, a regra mudou. Eu acho que a questão da saidinha é o primeiro passo para aumentar a punidade ou diminuir a impunidade nesse país. Talvez a gente comece a discutir o fim do semiaberto ou diminuir muito, colocar restrições para o semiaberto, a diminuição da progressão de pena, a volta da discussão da condenação após a prisão, após a segunda instância, após a condenação em segunda instância, a redução da maioridade penal. Então, talvez o fim da saidinha seja simbólico de algo muito maior que está por vir, que são justamente esses temas, esse debate mais amplo de um maior rigor da lei para acabar com a impunidade, que é a maior causa de crime no Brasil. Você, Cristiano Beraldo, essa questão que nós tratávamos em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, mas sobretudo ao item levantado pelo José Maria Trindade, que apurou a informação se esse dispositivo do fim da saidinha seria aplicado aos atuais condenados ou somente aqueles que viriam a ser a partir de agora. Beraldo, um minutinho, por favor. A lei brasileira deixa claro que nada pode retroagir para prejudicar, né? Então, quando há um aumento de imposto, alguma mudança tributária e tal, você usa esse argumento. Quer dizer, a lei tributária tem uma questão específica, que ela entra em vigor no ano seguinte, mas, em geral, se você está ali dentro de um determinado, uma condição determinada, se essa condição mudar, ela muda para o futuro e não te atinge. Neste caso, a prerrogativa é a mesma. Mas, de fato, a saidinha, você tem as pessoas que ficaram ali aptas à saidinha. Então, vamos deixar que todos não sejam aptos à saidinha, porque a saidinha também tem questões subjetivas em relação ao comportamento e por aí vai. Então, caberá a cada um dos envolvidos a usar das prerrogativas que possui para que a gente minimize essa questão e atenda os anseios da sociedade. Reforçamos, a decisão do Congresso Nacional nada mais é do que um reflexo da urgência com que a sociedade brasileira vê hoje a questão da violência. 40 segundos para você, Zé Maria. Esse debate terá que ser feito no judiciário, mas a lei penal assim, não permite
retroagir. Mas é que está cansando, né? O judiciário está ficando muito cheio exatamente por demandas do próprio Congresso Nacional.